aí, por gentileza, abre. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Nós vamos falar a respeito acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. A segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Então o reino do céu será como as 10 virgens que prepararam suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Amém? Vamos orar, soberano Deus eterno Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial. Estamos, Senhor, todos aqui reunidos na tua casa, na tua presença, Senhor. Viemos para te adorar, para te exaltar e glorificar a ti, Senhor, porque tu és merecedor e digno de toda adoração. Fala conosco, Senhor, através desta palavra, que todos nós estejamos atentos, Senhor, a ouvir, Senhor, aquilo que tu tens a nos dizer aqui nesta manhã, Senhor, acerca da sua segunda vinda, ó Pai. Fala em nossos corações, em cada vida, dando cura, restauração, dando paz, sabedoria e discernimento para cada vida. É a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, igreja. Fiquem à vontade. Estamos nessa manhã de sábado, bastante alegria, igreja cheia, e nós estamos todos aqui reunidos para juntos adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor nosso Deus. A chegada da Priscila, do André Luiz, do Blair e do Lucas foi um momento de grande alegria para todos nós aqui. E de repente o Ronde falou ali atrás, olha, se na chegada dos nossos amigos foi tão grande o alvoroço, a alegria, o corre-corre lá para fora, imagina só na volta de nossos amigos. Irmãos, foi exatamente isso que iremos tratar hoje aqui nessa manhã. Eu procurarei ser bastante breve, Aqui a leitura que eu fiz a respeito das 10 virgens, a parábola, uma história, uma ilustração contada pelo próprio Senhor Jesus, falando a respeito da sua vida, E aqui, irmãos, no livro de Atos 1, 6 a 11, olha só o que nos fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele estava já no momento de ser elevado às alturas, elevado aos céus, aqui o texto nos diz assim, Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus sendo elevado aos céus, às alturas, após todo o seu processo de ministério, de apreensão, de condenação, de morte e ressurreição, após ele ficar aí no espaço de 40 dias juntamente com seus discípulos. Agora chegou o momento dele ser elevado aos céus. Ele promete o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que desceria sobre a vida daqueles discípulos e consequentemente na vida de sua igreja. E aí, nesse momento, ele dando assim as últimas instruções, os últimos momentos com seus discípulos, o último momento, ele é levado aos céus. Ele vai subindo e os discípulos ficam olhando, até que ele é ocultado por uma nuvem. E eles continuam olhando, tentando enxergar o seu mestre, E 2 varões aqui aparecem e dizem o seguinte: o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. Da mesma forma que vocês estão vendo, ele um dia voltará e vocês o verão. Irmãos, nós não vimos Jesus ser elevado, ser ascenso aos céus, mas a promessa é para cada um de nós, que um dia nós o veremos descer para buscar a sua igreja, a sua noiva. Glória a Deus, aleluia. Um dia, irmãos, ele voltará para buscar o seu povo. Essa é a promessa, irmãos, do Senhor Jesus. E Jesus aqui nessa parábola, irmãos, ele conta essa parábola das 10 virgens aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ele nos traz ensinamento a respeito da vigilância, e preparação espiritual. Como nós devemos aguardar a vinda do noivo, do Messias. Então, essa ilustração dessa parábola é para nós não sermos pegos, de surpresa, desprevenidos, mas ele nos deixa algumas instruções, algumas alertas, para que possamos assim aguardar a vinda do Senhor Jesus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas nós devemos aguardar de forma ansiosa, com grande expectativa, porque se ele prometeu, ele um dia irá voltar para nós. Porém, irmãos, aqui nós vemos algo em comum. Nós vemos 10 virgens, essa parábola nos conta, e todas elas aguardavam o noivo. Todas elas, as 10 estavam aguardando o noivo, porém apenas a metade aguardavam de forma especial, de forma preparada. Elas estavam de fato preparadas. Apenas 5 delas estavam preparadas, outras 5, ou seja, a metade. Aqui nós vemos 50% estavam preparadas e 50% não preparadas. Mas eu creio que hoje, aqui nessa grande manhã, nesse grande momento, nesse grande dia, todos nós aqui 100% estamos aguardando de forma especial a vinda do Messias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem, irmãos, ainda ela continua atual. Todos dizem esperar Cristo, mas nem todos, irmãos, estão prontos para encontrá-lo. Todos dizem assim: eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ser salvo, mas infelizmente nem todos serão, Então, todos tinham aparência semelhante. Todas elas eram noivas, todas elas eram virgens, nos diz aqui a palavra, tinham as suas lâmpadas consigo, estavam no mesmo lugar e aguardavam o mesmo noivo. Todas elas estavam
iguais, semelhantes. Isso representa pessoas dentro da igreja. Todas parecem iguais externamente. Todas elas tinham praticamente as mesmas semelhanças, as mesmas características. Mas Deus, irmãos, Ele não vê a aparência, mas Ele vê o coração, a intenção, a intensidade do adorador. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos também, irmãos, que a diferença daquelas virgens, daquelas 10 mulheres, estavam também no azeite. 5 eram prudentes, levavam um azeite extra, e 5 eram insensatas, não se prepararam. E o azeite aqui, nessa ilustração, ele representa uma vida de devoção, de adoração, a presença do Espírito Santo, intimidade com Deus, vida espiritual, devocional, afinadíssimo na presença do Senhor. Isso, irmãos, era a diferença que existia entre as 5 prudentes e as 5 sensatas, que 5 estavam preparadas de fato para receberem o noivo, mas 5 estavam levando a vida de qualquer jeito. Se ele chegar, beleza, a gente entra com ele, mas se não, vamos continuar nossa vida, ou seja, a expectativa, as prioridades dessas 5 insensatas não era exclusivamente o noivo, elas tinham outras prioridades, e elas não investiram tanto assim em preservar ou comprar azeite, né? Talvez pensando só no momento de algo imediato, ele não vai demorar, mas a palavra de Deus, ela nos assegura de forma categórica, ele voltará, mas ele não deixou em suas palavras, irmãos, nem dia e nem a hora. Então, nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus, que o noivo virá para buscar a sua noiva, a sua igreja, mas nós cremos que ele virá. Não sabemos, irmãos, quanto tempo nos resta, se é hoje aqui neste culto que nós seremos levados aos céus, se o Senhor virá buscar a sua igreja, não sabemos se amanhã ou depois de amanhã, mas nós temos que viver como se ele viesse hoje aqui neste momento, ou seja, esse é o último culto da nossa história, da nossa vida, igreja. Não há tempo para nada, nós devemos viver assim. Claro que nós precisamos, irmãos, traçar metas, sonhar, buscar os nossos ideais, correr atrás dos nossos sonhos, né? Mas primeiramente a vontade do Senhor, primeiramente, irmãos, focado no reino, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse azeite aqui, ele simbolizando também essa vida devocional, a vida espiritual, a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós compreendemos que não dá para emprestar. 5 tinham azeite e 5 não. Vida íntima com Deus, experiência com Deus, não dá também para você emprestar. Você até compartilha experiências, você pode ajudar em oração, mas isso não fará com que a pessoa seja salva, porque é uma decisão pessoal, algo único, exclusivo de cada indivíduo, irmãos. Ou seja, eu não vou salvar o meu lar, a minha esposa, os meus filhos. É uma decisão da minha esposa, né, da Genesi, decisão do Mateus e do Bruno. E assim todos nós, a experiência que eu tenho que viver com Deus, é eu que tenho que viver, é eu que tenho que buscar, é eu que tenho que me esforçar, irmãos, para ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Não dá para emprestar. E o atraso do noivo revela quem está preparado de verdade. O atraso do noivo revela quem de fato está preparado, porque muitos pensam assim: poxa, eu ouço essa palavra há muitos anos, desde que eu nasci, falando que Jesus vai voltar, e até hoje não voltou. Quem é aqui de 2000 para cá, né, não conhece essa frase. Eu conheci agora depois, né, porque eu sou depois de 2000, mas tinha um ditado assim, ó: 2000 chegará,
Esses aí que são de 1000 e pouquinho, 1900 e pouquinho, sabem muito bem disso. 2000 chegará, mas não passará. Tinha isso na mente das pessoas. E eu era mais jovem, falava assim: puxa vida, eu não vou me casar, não vou ter filhos, não vou conquistar bens, eu não vou curtir nada da vida. Jesus vai chegar e eu vou ficar, né? Ou seja, assim, eu não vou ter curtido nada da vida. Irmãos, 2000 chegou, passou, Jesus não voltou, mas ele prometeu. Mas ele voltará, irmãos, porque fiel é aquele que prometeu. Nós devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje, como se fosse o último dia da nossa vida. Como, irmãos, nós estamos vivendo? O atraso do noivo revela quem está preparado. Muitos pensam assim: eu sou jovem, eu quero curtir a minha vida, fazer aquilo que eu tenho vontade, que eu desejo, e esse negócio de Deus, de igreja, deixa para os velhinhos, deixa para aqueles que não têm perspectiva, não têm expectativa de vida, de crescimento, não pensam em crescer, em sonhar. Irmãos, é lei do engano, porque aqui nós só vemos pessoas que sonham, aqui nós só vemos pessoas que prosperam, que crescem financeiramente, espiritualmente, e que têm uma vida em paz com Deus, consigo mesma. São pessoas que aguardam com expectativa a vinda do Senhor, sem apego às coisas terrenas e materiais. São pessoas que têm posses, mas não estão apegadas àquilo que elas possuem, ou seja, estão focadas em algo sólido, consistente, firme e duradouro, não algo terreno e passageiro. Quem aqui está preocupado com os bens terrenos, com casa, com carros, com roupas? Nós não estamos preocupados com isso, com o nosso patrimônio, irmãos. Nós estamos focados e preocupados na Canaã celestial. Glória a Deus! Não haverá graça, não haverá ferrugem, não haverá nada que destrua a nossa paz, a nossa felicidade e os nossos bens, porque lá nós teremos tudo novo, tudo restaurado, irmãos, onde o pecado não fará parte da nossa história, da nossa vida nunca mais. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas o atraso do noivo revela quem está preparado. Não se preocupe, irmãos, o Senhor Jesus voltará. Nós não sabemos o tempo que nos resta de vida, posso dizer até de vida nossa, de indivíduo. Nós não sabemos o dia do amanhã, mas nós sabemos que o futuro a Ele pertence. Mas como que nós estamos vivendo hoje, os dias atuais, o dia de hoje, que se chama hoje? Como estamos vivendo? Nós estamos dedicando a nossa vida, o nosso ser, o nosso tempo em serviço, em adoração ao Rei dos Reis? Nós estamos focados na vida eterna, ou só pensando aqui no horizontal, na nossa vida aqui neste mundo? Olha só, o noivo demorou e todas elas cochilaram. Todas elas foram dormir. Não é errado dormir, não é errado. Todas elas dormiram. Aí o tempo testa a nossa fé. Muitos começam bem, mas desanimam com a demora. Param de orar, param de se consagrar, param de frequentar a igreja, param de buscar a presença do Senhor, ou seja, perdem o foco. O nosso alvo é Cristo, igreja. Mas com a demora, eu tenho muito tempo para viver ainda, e Jesus não vai voltar agora, porque do jeito que está as coisas, não vai voltar agora. Então eu vou viver a minha vida. Com a demora do noivo, muitos perdem o foco, perdem a esperança, aquela empolgação, aquele fogo, aquele calor, aquela chama acesa, aquele desejo da presença de Deus vai se esfriando, irmão. E a pessoa deixa de produzir, ela deixa o azeite de lado. Para que tanta coisa para carregar, tanto fardo? Vamos deixar de lado. Todas elas dormiram, irmãos. Mas os prudentes permanecem preparados mesmo no silêncio de Deus, mesmo na calmaria. Os prudentes permanecem preparados. Como está o azeite aí na sua vida?
O azeite pode ser aqui representado o Espírito Santo de Deus na sua vida, esse desejo de buscar a palavra do Senhor. Como que está? Como você está? Você é prudente ou insensato? Como que estamos vivendo os dias que o Senhor está nos concedendo? Como que nós estamos vivendo, irmãos? O noivo virá. O noivo virá. Isso nós podemos, um pouquinho aqui no contexto, a gente pode observar isso. Olha só o que nos diz aqui no 24, versículo 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação. Então todos os povos da terra, eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgirem e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Glória a Deus. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu Senhor virá. Não sabemos. Irmãos, a vida do Senhor era comparada como ao relâmpago, que sai, parece uma extremidade e vai até a outra. Era comparada também a vida do Senhor como um ladrão, que virá de noite. O chefe da casa, o pai de família, ele não sabe que dia que o ladrão virá a roubar a sua casa e a sua porta. Mas ele tem que ter porta, a sua casa tem que ter porta, tem que ter fechadura, tem que ter trancas. A sua casa tem que ter limites, né? Muros, cercas. Hoje nós vemos aí grandes fortificações, né? Com cercas elétricas, com concertinas e tudo mais. Sistema de monitoramento nós temos aqui, graças a Deus. Ou seja, nós devemos estar alertas o tempo todo, irmãos. Jesus, ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Um dia a porta irá se fechar, mas como que nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus? O ladrão aqui, voltando no ladrão aqui, se o chefe de família soubesse que hora viria o ladrão, o que ele ia fazer? Colocar reforço, segurança, pegar um corrente bem reforçado, ficar atrás da porta cuidando, né, na hora que o ladrão entrar, na moleira dele. Ou chamaram a polícia. Mas ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Todas as vezes somos surpreendidos. Puxa vida, foi um momento de descuido. Eu virei as costas, já meu carro não está mais aqui, minha moto não está mais aqui, minha casa já foi arrumada. É assim que o ladrão ele entra. Jesus não é o ladrão. Ele é o dono. Ele é Senhor. Ele é Deus soberano. Mas ele está nos alertando, irmãos, que a vinda dele não tem dia nem hora. Nós não sabemos, mas ele prometeu voltar. Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer para voltar e buscar a sua igreja. Irmãos, ele voltará. Glória a Deus. O Senhor Jesus, que nos comprou com sangue precioso, voltará com poder e grande glória, ou seja, com muita força, com muita autoridade para buscar a sua igreja. Irmãos, a porta para essas 5 insensatas aqui, o noivo chegou. Elas ficaram desesperadas porque não tinham azeite consigo. Pediram emprestado. As que tinham falaram: não podemos repartir com vocês, porque se a gente repartir, a gente vai ficar faltando também. Era algo muito importante na ocasião. Lamparina, irmãos, era tudo na vida daquelas mulheres, e elas não podiam compartilhar. E assim também, irmãos, o noivo chegou, elas entraram para as bodas, para a grande festa,
e a porta se fechou. Ou seja, o tempo, a oportunidade já não fazia parte mais daquelas mulheres. Elas saíram desesperadas para comprar. Quando voltaram, bateram com a porta da cara, né, com a cara da porta fechada, e ficaram gritando do lado de fora. De repente assim, ele vai abrir e nós vamos entrar e está tudo resolvido. Mas o reino dos céus, irmãos, essa parábola, ela simboliza seriedade. Não é no último momento. Existem pessoas que pensam assim: no último momento, no meu último fôlego de vida, eu peço perdão e está tudo certo, eu vou ser salvo. Ele é misericordioso mesmo, Ele é um Deus de amor, então vai estar tudo resolvido. Vou viver minha vida, e muitos ainda citam o ladrão da cruz, viver uma vida toda bagunçada, roubando, reventando casas, e no último momento pediu perdão e foi salvo. Irmãos, não é assim. Nós temos tempo, nós temos oportunidades, nós temos uma vida para viver na presença do Senhor com alegria, irmãos, que muitas vezes nós não vivemos essa vida com alegria, vivemos de qualquer jeito, vivemos para satisfazer a nossa própria vontade. Mas e aquele que nos comprou com sangue precioso, aquele que nos resgatou na cruz do Calvário, irmãos, entregando a sua própria vida para nos dar vida e vida em abundância? Ou seja, esse mundo é um mundo de perversão, de sofrimento. Não tem nada nesse mundo, irmãos, para atrair a nossa atenção, de tal maneira que fiquemos presos aqui nas coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro, a alegria é passageira, os bens que nós temos são corruptíveis. A nossa vida, né, até esse dia atrás eu estava sem dor, um corpo bonito, sarado, e olha só o jeito que eu estou agora, eu estou ficando velho. Ou seja, nós temos um processo, a nossa vida é muito breve aqui neste mundo. Quando você pensa que tem muita força, você vai medir a sua força, você não tem mais força. Quando você pensa que tem saúde, você vai analisar e não tem mais saúde. A nossa vida aqui, irmãos, ela é maculada, ela é manchada, mas o Senhor Jesus promete vida eterna, vida em abundância, vida, irmãos, vida verdadeira. Ele voltará para nos buscar, irmãos. A porta vai se fechar, e como nós estamos vivendo hoje, a porta ela vai se fechar. As virgens, irmãos imprudentes, tentaram entrar depois, mas era tarde demais. Talvez lá quando você estiver velhinho, ou quando você tomar uma decisão, já não existe mais oportunidade. O tempo é agora, é hoje, é cada dia que nós estamos respirando. Senhor, eu sou teu, eu quero viver para louvor e glória do teu nome. Aleluia. Não adianta proximidade sem relacionamento, irmãos. Elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ouviram: não vos conheço. Não basta frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, ter aparência religiosa. É necessário relacionamento, irmãos, verdadeiro com Cristo. Precisamos de relacionamento, de intimidade. Irmãos, você no seu quarto, você pode ter esse relacionamento, essa intimidade. Abra seu coração com sinceridade. Senhor, entra na minha vida, Senhor, transforma. Eu já estou cansado de viver uma bagunça, uma farsa, uma falsidade. Eu preciso ser inteiramente teu, seu, para o teu louvor e para a tua glória. Precisamos de fazer essa entrega, irmãos. O Senhor Jesus, Ele virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e nós temos que estar preparados como uma noiva ataviada. Só para a gente fechar aqui, a mensagem, irmãos, das 10 virgens, ela é bem clara. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai. Como eu disse do ladrão, o relâmpago que sai do Oriente se põe lá, se mostra lá no Ocidente. A vinda do Senhor será visível. Todo olho verá e toda língua confessará. Mesmo aqueles que não o reconhecem como Senhor, mas nesse grande dia, porque Ele vem revestido de poder e autoridade,
Todos os irmãos, até mesmo os inimigos do Senhor, o reconhecerão como Rei soberano. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Deus poderoso. Então, por que não fazermos isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Tu és Senhor soberano, em Ti há poder, autoridade, e eu dependo de Ti, Senhor, da minha vida, o meu lar, o meu trabalho, a minha igreja está em Tuas mãos, Senhor. Coloque a sua vida, o seu problema, a sua causa diante do Senhor. Se conserte enquanto há tempo, ainda a porta da graça está aberta, porque, irmãos, essa porta vai se fechar e não haverá mais tempo para nada, só de choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é tempo de buscar a Deus com sinceridade, alimentar a vida espiritual e manter a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, mantenha ela focada no Senhor Jesus. E aí, no último momento, ele vai dizer assim: ó, vinde, benditos de meu Pai, possuído por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Corra atrás dos seus sonhos. Busque crescer cada dia mais, mas não esqueça, Mateus 6:23, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê?